pelas almas de Lélia Pinto de Oliveira Belo, Dalva Lima Ribeiro, Maria da Oca, Altamira Santana, Gerolina Lacerda, Margarida Cardoso, Valeriana Maria de Matos, Germínia Santana de Santos. Celebra o amor infinito, incondicional e a misericordioso de Jesus pela humanidade. A celebração convida os fiéis a contemplar a figura de um Deus que não é distante, mas que possui um coração manso e humilde e compassivo, capaz de acolher todas as dores, feridas, fraquezas de seus filhos. Elevemos um hino de louvor ao Pai, invocando Jesus manso e humilde de coração. Fazer nosso coração semelhante ao vosso. Fiquemos de pé com muita alegria para acolhermos o presidente desta celebração cantando. Tranquilo, paz, corajoso, cheio de esperança,
porque do seu amor nós somos lavados. Senhor, vem
seu povo preferido. O Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não por seres mais numerosos que os outros povos. Na verdade, sois os menores de todos, mas sim porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fez vossos pais. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão poderosa e vos resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito. Saberás, pois que o Senhor teu Deus é o único Deus, e a misericórdia até 1000 gerações, para aqueles que o amam e observam seus mandamentos, mas castiga diretamente aqueles que o odeiam, fazendo perecer e não deixar esperar, mas dá-lhe imediatamente o castigo merecido. Guardai, pois, os mandamentos, as leis e os decretos que hoje te prescrevo, pondo em prática palavra do Senhor. Graças a Deus. O amor do Senhor desbloqueia o tempo, Ele sempre perdura para sempre. O amor do Senhor desbloqueia o tempo, Ele sempre perdura para sempre. Bendize a minha alma ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome.
Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se nos amamos uns aos outros. Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos nele e ele conosco, e que ele nos deu o seu Espírito e nos vimos e damos testemunho, que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor de Deus, tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus. E Deus permanece com ele. Palavra do Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por teu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acolho todos vós aqui presentes, aqueles que nos acompanham, as pessoas da nossa paróquia. Também, de forma especial, o pessoal que vem do Espírito Santo. Espírito Santo, Estado. Espírito Santo, Estado e Espírito Santo são capixabas. Isso mesmo, muito bem. Povo de Deus aqui presente,
humano para restaurar o nosso coração humano. Nunca esqueçamos. Deus quis ter um coração humano para restaurar o nosso coração humano. Neste coração dele mostra o grande amor que tem para conosco. Tanto que nas imagens do Sagrado Coração de Jesus nós vemos ele apontando para o seu coração que está em chamas de amor. Lembramos que no momento ele fala: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer fogo. E como gostaria que já estivesse aceso. Mas esse que ele fala, ele é o príncipe da paz. Mas a paz que ele está falando é esta que conduz o ser humano à verdadeira felicidade. Porque a paz, muitas vezes, nós entendemos de forma errônea. Como é, Pai? Quando a gente está com problema com família, com filho, com amigo, com problema financeiro, quando a gente está com problema de nada, estamos em paz. Mas será que essa é a verdadeira paz? Não é. Sabe por quê? Porque a gente não está satisfeito com alguma coisa. E tem algo que buscamos ainda no nosso interior. Mas a verdadeira paz é aquela que nada e ninguém pode tirar do nosso coração. Nada e ninguém pode tirar da nossa vida. Nós fomos escolhidos por Ele, não porque éramos um povo numeroso, não é falando na primeira leitura, até pelo contrário, é um povo minúsculo, em comparação aos grandes povos daquele contexto. Contudo, Ele separou este povo para si, para que este povo, nesta intimidade com Ele, pudesse ser propagador da sua presença entre todos os povos. E aí demonstrar o quanto Deus é bondoso e amoroso, porque Ele não é um Deus distante, como falam os filósofos, um Deus imóvel. Já ouviu falar disso? A gente falava do doutor imóvel. O doutor imóvel que os filósofos falam é o quê? É um ser transcendente que criou todas as coisas, deu corda, como se fosse, deu um impulso e pronto. Voltou-se e sentou no seu grande trono e a coisa, ou a vida, ela segue uma rotina. Desde aquele momento que ele recebeu o impulso do Deus, do ser transcendente, do Deus imóvel. Não é um Deus assim. O Deus revelado e na plenitude em Cristo. Nós escutamos lá no Antigo Testamento, quando ele chama Moisés. O que foi que Deus falou quando chamou Moisés? Eu ouvi o clamor do povo. Eu vi esse povo pedindo socorro. Então Deus é um Deus que tem olhos, é um Deus que tem ouvidos, é um Deus que se compadece do seu povo e vem ao seu encontro para dali resgatá-lo daquela situação que outrora o povo vivia. Qual era? A situação da escravidão. Então Deus veio ao nosso encontro nos resgatar, nos atraiu para si, nos resgatou para si. Não que nós amamos a Deus primeiro, não é isso não. Mas sim Deus que nos amou. Isso nós estudamos de forma quase repetida na segunda leitura. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro, mas foi Deus que nos amou. Ele nos amou, nos atraiu para si. E esta grande, se tivermos dúvida no nosso coração sobre o amor de Deus, São João fala, ele entregou seu Filho único por amor a nós. E neste amor, nossa vida é lavada, nossa vida é purificada, para que, olhando para Ele, fixos
em Cristo, possamos pautar a nossa vida de seguidor de Jesus Cristo. Eu vos louvo, ó Pai do céu e da terra, porque escondeste. Não é que Deus é Deus seletista. Não, essas coisas eu não vou revelar. De fato, o seu amor é dado àquele que quer receber. Deus vai dar o amor a quem não quer receber, para quando passar na porta de lá fora? Não vai. Deus dá o amor àquele que, quando se encontra com ele, se transforma. Lembramos daquela mulher que lavou os pés de Jesus, derramou o perfume caríssimo, secou seus pés com os cabelos. Por quê? Porque ela muito amou a Cristo. Cristo transformou a sua vida. Aquele que se encontra com Cristo, aquele que se encontra no seu coração, se transforma, muda. Pode acontecer o que for na vida, não tem medo. Lembra de São Paulo, quando ele até ousa dizer: quando encontrei a Cristo, tudo isso que eu vivia, eu percebi que não tem esse valor todo. É tanto que ele compara como lixo. Compara como lixo. E aí, não é um Deus seletista, por quê? Porque sua palavra é preciosa. Palavra que passa pelo nosso entendimento, vai ao nosso coração e ali preenche a presença de Deus. O coração, muitas vezes, ele foi compreendido, não é um órgão, compreendido como lugar do amor. Mas é muito mais do que ele. Sabe por quê? Porque quando a gente sente emoções, todos perceberam que o coração muda, ele bate diferente. Quando a gente tem um susto grande, não chega todo mundo em casa com o coração acelerado e lá vai tomar uma garrafa. É assim. Então os médicos cientistas perceberam que quando há uma emoção no ser humano, o coração pulsa diferente. Quando o ser humano está tão feliz, o coração pulsa diferente. Quando o ser humano está com medo e triste, o coração pulsa diferente. E aí começar a associar o coração às suas emoções. E aí, de fato, o coração é um órgão essencial para a nossa vida. Mas a finalidade dele, organicamente, é pulsar o sangue. Mas emocionalmente é nos manter no equilíbrio que nos conduz para a felicidade verdadeira. Compreendo quem é que mantém, que nos ajuda a vivermos este equilíbrio na nossa vida. É Cristo. E por isso que o Padre falou: Deus quis ter um coração para restaurar o nosso coração humano. Ele quis ter um coração. E nem adianta dizer que Deus não tem como, Deus tem coração, Deus tem nada, porque Deus é um ser transcendente, espiritual. Sim, mas ele é o Criador, ele faz o que quer, ele fez a gente vive e mostrou sua face amorosa para que pudéssemos, neste acesso a ele, também vivermos a felicidade verdadeira de forma consciente. Não esqueçamos disso, que ele restaura o nosso coração para que a gente viva, de fato, um testemunho de que nós pertencemos a ele. Desde que nós olhamos na primeira leitura, quando nós fomos resgatados, escolhidos para ele, assim ele nos mantém no seu amor. Permanecer no coração de Jesus é viver feliz verdadeiramente. Permanecer no coração de Jesus é ter a certeza de que nós somos de Deus. Então que o Senhor nos ajude a superar as dificuldades da vida. Que o Senhor nos ajude a perseverarmos juntos a Ele, porque Ele nos deu a graça de termos acesso ao seu mistério de amor.
De novo, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos. Ou seja, aqueles que se acham que não precisam de Deus. Já são muito inteligentes, já são autossuficientes, já são formados em tudo e vão precisar de Deus para quê? Mas Ele revelou àqueles que se confiam e têm esperança em Deus. Aí sim, Ele abriu o seu coração e do seu lado aberto transbordam para nós todos os sacramentos da igreja. Transbordam para nós o batismo, por isso que jorra no coração de Jesus água e sangue. A água é o batismo, isso lava o batismo. E o sangue é a Eucaristia, as fontes necessárias, essenciais para a nossa caminhada de vida e de Deus. Então que o Senhor nos mantenha sempre guardados no seu coração, que é grande, é bonito, que assim seja. Amém. Vamos professar a fé desse Deus bondoso, dizendo o credo. O credo é o grande resumo da fé que nós temos em Deus. Vamos dizer, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu aos céus, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de visitar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos fazer agora a imposição das fitas, certo? Convidar aqui, depois a gente faz as preces. Quem vai receber as fitas na noite de hoje? Natalina, tem a outra pessoa. E a outra. Muito bem.
A nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, não reprovais a escultura ou pintura das imagens dos santos, para que à sua vista possamos meditar os seus exemplos e imitar suas virtudes. Nós vos pedimos a vossa bênção sobre todos os objetos feitos para retratar e honrar o sacratíssimo coração do nosso Filho. Conceder a todos os que conseguem alcancem no presente a vossa graça e no futuro a glória eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Coração de Jesus, ensinai-nos a amar. Coração de Jesus, ensinai-nos a amar. Pela Igreja nascida do coração de Cristo, para que sempre anuncie que Deus é amor misericordioso, rezemos. Coração de Jesus, ensinai-nos a amar. Pelos mais necessitados, para que encontrem consolo em Deus, proteção das autoridades e solidariedade na sociedade, rezemos. Coração de Jesus, ensinai-nos a amar. Pelas comunidades cristãs, povo consagrado a Deus, para que saibam partilhar o amor e a ajuda mútua, rezemos. Coração de Jesus, ensinai-nos a amar. Ouvi, ó Deus, e bondade as preces aqui apresentadas, aquelas que nós trazemos em nosso coração, colocamos também no altar do Senhor, o nosso irmão Israel, juntamente com o Jussato, toda a sua família, que está se recuperando do processo cirúrgico, que este Deus bondoso que escuta nossas preces também possa ser o auxílio continuamente na nossa transformação diária. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu coração.
fim de que nossa oferenda vos seja agradável e sirva de reparação pelos nossos pecados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eu confio em nosso Senhor.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Zanoni, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição. Lembre do seu coração, dos seus familiares, seus entes queridos, dos seus amigos que já partiram desta vida. Lembramos também de Lélia, Felipe de Oliveira, Dalva Luna Ribeiro, Maria da Hora, Altamira Santana, Germínia Santana, Gerolina Lacerda, Margarida Cardoso, Valeriana Maria Marcos e Tertuliana Premano. De todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes ao Senhor a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o Rei, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Filho de Deus, que tiras o pecado do
de santo amor, e assim sempre atraídos ao vosso Filho, aprendamos a reconhecê-lo em nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma vez? Só a missa dominical. Não, não é participação, porque a gente vai sair fora da procissão. Quando chegar, vai tentar a bênção. Pede a bênção para nós, tá certo? Pede a bênção, se quiser. Fala. Não, só falar. Agora vamos sair em procissão do coração de Jesus aqui pela praça mesmo. Domingo, né? Temos a missa dominical às 10 horas. E é isso aí. Uma coisa mais. Então, vamos. É só que volta para
Eu te ofereço todo o dia de hoje minhas orações e obras, pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de vossas ofensas, em união com o coração do teu Filho, Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo, que criou Jesus, seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pela intenção do Santo Padre para este mês. Por isso nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Cadê o hino? Vamos cantar? Levantai-vos, soldados de Cristo. Queremos expressar nossa sincera gratidão a todos que participaram e colaboraram e contribuíram para que estes dias fossem tão abençoados. Agradecemos de modo especial ao apostolado da oração, que com dedicação e zelo organizou
Nosso muito obrigado também aos pregadores das 3 noites do trio, Jorlan, João e Iraci, que partilharam conosco reflexões tão enriquecedoras e nos ajudaram a aprofundar nossa espiritualidade. Manifesto ainda nossa gratidão ao nosso querido Padre Emanuel por sua presença, disponibilidade, orientação pastoral e por conduzir esta comunidade no caminho da fé. Que o Sagrado Coração de Jesus continue derramando abundantes bênçãos sobre sua vida e seu ministério, Pai. Neste momento, convidamos a irmã Cristina para fazer a entrega de uma singela lembrança ao Padre Emanuel, como gesto de carinho, reconhecimento e agradecimento de toda a nossa comunidade. Que o Sagrado Coração de Jesus nos mantenha sempre unidos em seu amor. Muito obrigado a todos. Numa alegria extrema, mas daqui a pouco a pessoa cai, uma tristeza extrema. Cadê a força da graça, do amor de Deus na sua vida? É ou não é? Sim. Então, nunca esqueçam, o amor de Deus para conosco, a vida é muito maior do que tudo que pode acontecer. Certo? Se tiver essa certeza no seu coração, você se levanta todo dia com o coração feliz da vida. Não vai ter muito pouco para comer, mas você está em paz, feliz, porque teu coração está em Deus. Então, esse trio do Sagrado Coração de Jesus aconteceu para que todos do apostolado, aqueles de boa vontade que queriam participar, pudessem encontrar uma luz nesse coração tão bonito, tão amoroso para Deus, que é o coração de Deus. Vocês podem fazer isso, vocês devem fazer isso. Até quando Deus permitir. Nunca esqueçam disso. Obrigado a todos que ajudaram e colaboraram e contribuíram para que este trio acontecesse. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Vamos cantar os parabéns? Vamos cantar os parabéns dessa novazinha, nova coisa mais bonita. Deus te abençoe, te proteja, te dê muita força, coragem, ânimo para servir ao altar do Senhor. Cantemos os parabéns. Parabéns.
E o Imaculado Coração de Maria. Depois se viu, caiu dois no mesmo tempo, tá certo? Mas logo após o Sagrado Coração de Jesus está grudado junto o Imaculado Coração de Maria. Porque não tem como separar o coração de Jesus do coração de sua mãe. Também a gente São Antônio do lado, certo? Quem quiser participar da Santa Missa da Manhã, tanto de São Antônio quanto na Santa Maria, sejam convidados. Queremos ir amanhã lá na comunidade da Caboronga, que tem Caboeiro, Nossa Senhora, Imaculado Coração de Maria. A missa será às 18 horas, tá bom? Meia-noite. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, nossa casa, nossa família, sobre aquelas pessoas que nós trazemos em nosso coração. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora de São José, este Deus nos abençoe a